Dama Eliza Hawthorne tinha feito paz com seu destino aproximadamente 3 semanas após seu 11º aniversário, seguindo sua terceira temporada sem sucesso em Londres, e uma particularmente tediosa conversa com Dama Peton sobre a correta maneira para arranjar flores. O tratado de paz ela tinha negociado com ela mesma era simples. Ela nunca casaria por qualquer coisa menos que genuína afeição. E ela absolutamente nunca, sob quaisquer circunstâncias, fingiria ser estúpida para atrair um marido. Esta era uma posição radical na Inglaterra dos anos 1840, onde a inteligência de uma mulher era considerada aproximadamente tão desejável quanto um terceiro cotovelo. A infeliz consequência deste manifesto pessoal era que Eliza tinha passado a maior parte de 3 anos assistindo cada cavalheiro elegível em Londres gravitar em direção a jovens damas que riam de suas piadas, nunca os contradiziam e possuíam a curiosidade intelectual de almofadas decorativas. Era exaustivo. Mais exaustivo ainda era manter sua compostura enquanto assistia Julian Wycliffe, Duque de Westwick, dançar com aquelas mesmas jovens damas temporada após temporada. Julian Wycliffe. Mesmo pensando seu nome fazia o coração traidor de Eliza performar acrobacias que impressionariam uma trupe de circo. Ela tinha caído desesperadamente, sem esperança, ridiculamente apaixonada por ele, durante sua primeira temporada em um baile, onde ele tinha de fato falado com ela por quase 10 minutos sobre um livro que ambos tinham lido. 10 minutos gloriosos durante os quais ele a tinha olhado, verdadeiramente a olhado, e discutido a poesia de Lord Byron com genuíno entusiasmo, não o tom condescendente que a maioria dos homens adotava quando forçados a conversar com mulheres sobre literatura. Então Dama Arabella Fitzroy tinha aparecido em um vestido que provavelmente custava mais que uma pequena cabana, e Julian tinha se desculpado com perfeita polidez. Eliza o tinha assistido dançar com Arabella, então com a bela senhorita Catherine Thornbury, então com o diamante daquela temporada, Dama Victoria Sterling. Ela tinha entendido a mensagem claramente. Um duque não notava garotas comuns que liam demais e tinham opiniões sobre tudo. Isso tinha sido 3 anos atrás. 3 anos assistindo Julian de através dos salões de baile. 3 anos vendo ele cercado pelas mulheres mais bonitas da Inglaterra. 3 anos cuidadosamente mantendo sua dignidade, enquanto seu coração insistia em ser tolo. Ela o tinha visto talvez 2 dúzias de vezes desde aquela primeira conversa, sempre à distância, sempre com alguma criatura deslumbrante em seu braço, ou requisitando sua dança. E agora, nesta manhã de terça-feira em março, sua mãe tinha anunciado ainda outro visitante cansativo para sua casa em Mayfair. Um convidado muito importante de seu pai, querida. Dama Hawthorne tinha dito sobre o café da manhã, seu tom sugerindo que isso era de alguma forma diferente do desfile de convidados importantes que tinham estado percorrendo sua sala de visitas toda semana por tanto tempo quanto Eliza podia lembrar. Use algo apropriado. Eliza tinha olhado para sua mãe, realmente a olhado, e tomado uma decisão que era ou brilhantemente rebelde ou catastroficamente estúpida, possivelmente ambas. Ela estava farta, farta de vestidos apropriados que apertavam suas costelas até ela mal poder respirar, farta de ter seu cabelo torturado em estilos elaborados que lhe davam dores de cabeça, farta de sorrir educadamente para os associados de negócios de seu pai e aliados políticos enquanto eles divagavam sobre tópicos que eles assumiam que ela não poderia possivelmente entender. Se ela tivesse que suportar outra tarde de tédio aristocrático, ela estaria pelo menos confortável. O que é como 2 horas depois, Eliza se encontrou de pé em seu quarto, olhando para seu reflexo com uma mistura de satisfação e leve horror. O vestido que ela tinha escolhido era um desastre. Uma monstruosidade cinza amarronzada que tinha sido relegada para o fundo de seu guarda-roupa 3 anos atrás,
Depois que sua mãe o tinha declarado absolutamente inadequado para qualquer coisa, exceto talvez esfregar o chão. Ele pendia em sua estrutura como um saco de batatas que tinha desistido de vida. A cor a fazia parecer vagamente ictérica. Perfeito. Seu cabelo ela tinha tentado prender sozinha, dispensando sua criada com a desculpa de uma dor de cabeça. O resultado era, bem, estava meio preso e meio caindo, o que criava um efeito que poderia caridosamente ser descrito como recentemente apanhado em uma tempestade de vento, ou menos caridosamente como não tinha visto um espelho em vários dias. Ela tinha esquecido joias completamente. Sem luvas, sem chale, nada que sugerisse que ela tinha colocado qualquer esforço em sua aparência. Martha, sua criada, tinha de fato ofegado quando a tinha visto. Senhorita Elisa, você não pode. Dama Hawthorne vai sobreviver. Elisa tinha dito firmemente, passando por ela em direção às escadas. Estou corretamente coberta, não estou? Nada escandaloso, apenas não impressionante. Esse tinha sido o objetivo, não impressionante, esquecível, tão completamente sem nada de notável, que qualquer convidado importante que estivesse visitando o mal registraria sua presença. Ela desceu a escadaria principal com a cabeça erguida, preparada para a inevitável desaprovação de sua mãe. O plano era simples: aparecer por exatamente a quantidade mínima de tempo exigida pela polidez, dizer o mínimo possível e recuar para a biblioteca na primeira oportunidade. Era um bom plano, um plano sólido. O plano durou aproximadamente 4 segundos depois que ela entrou na sala de visitas, porque lá, de pé ao lado da escrivaninha de seu pai, perto das grandes janelas com vista para o jardim, vestido em um casaco azul escuro impecavelmente, sob medida que cabia em seus ombros largos de uma maneira que provavelmente deveria ser ilegal, estava Julian Wycliffe, o Duque de Westwick, o homem que ela tinha amado em segredo por 3 anos, o homem que absolutamente positivamente não deveria vê-la assim. Eliza parou tão abruptamente que quase tropeçou em seus próprios pés. Sua mão disparou para segurar o batente da porta para apoio. Cada músculo em seu corpo tensionou com o desejo avassalador de fugir. Ela deu um passo para trás, então outro. A mão de sua mãe apertou seu cotovelo como uma algema de ferro embrulhada em seda. Elisa, Dama Hawthorne disse, sua voz mel e totalmente aterrorizante. Venha cumprimentar nosso convidado. O pai de Elisa, o Marquês de Hawthorne, levantou os olhos de qualquer documento que ele e o Duque tinham estado examinando. Sua expressão piscou, através de várias emoções em rápida sucessão, surpresa, confusão, e o que poderia ter sido divertido suprimido. Ah, Elisa, seu pai, disse, sua voz cuidadosamente neutra. Posso apresentar sua graça, o Duque de Westwick. Sua graça, minha filha, Dama Eliza Hawthorne. Isso era inferno literal. Julian virou-se para ela e Eliza assistiu sua expressão com a calma fatalista de alguém assistindo sua própria execução. Ela esperou pela indiferença educada, a decepção mal disfarçada, talvez até um lampejo de pena pela infeliz filha do Marquês, que aparentemente se vestia no escuro. O que ela viu em vez disso a fez prender a respiração em sua garganta. Julian Wycliffe estava olhando para ela com fascínio não disfarçado. Seus olhos escuros, ela tinha esquecido o quão escuros eles eram, como uísque envelhecido e luz de vela, viajaram sobre sua aparência desgrenhada, não com desgosto ou decepção, mas com algo que parecia distintamente deleite. Um canto de sua boca curvou-se para cima, em um sorriso que transformou sua expressão geralmente séria em algo caloroso e genuíno, e totalmente devastador. Dama Elisa, ele disse, sua voz grave carregando uma nota de calor que enviou arrepios por sua espinha. Ele deu um passo à frente e fez uma reverência própria, não o aceno perfunctório que a maioria dos homens dava a damas solteiras
que consideravam abaixo de sua atenção. Que prazer inesperado! Inesperado? Essa era certamente uma palavra para isso. A mente de Elisa correu por suas opções limitadas. Ela poderia desmaiar, não, muito dramático. Alegar doença súbita, não, muito óbvio. Simplesmente virar e correr. Não, sua mãe ainda tinha seu braço em um aperto de morte. Ela estava presa, totalmente, completamente presa. Muito bem, então. Se o destino tinha decidido humilhá-la na frente do homem que ela amava, ela poderia muito bem enfrentá-lo com qualquer dignidade que pudesse salvar. Eliza endireitou os ombros e fez uma reverência que era tecnicamente correta, mesmo que seu vestido horrendoso se amontoasse desajeitadamente em seus joelhos. Sua graça! Meu pai não mencionou que estaríamos recebendo um duque hoje. Se eu soubesse, eu poderia ter me vestido para a ocasião. As palavras saíram mais azedas do que ela tinha pretendido. O calor inundou suas bochechas. Maravilhoso. Agora ela estava sendo rude com um duque, além de parecer um espantalho fugido. Mas o sorriso de Julian apenas aumentou. Pelo contrário, dama Elisa, acho sua vestimenta refrescantemente honesta. Honesta? Que escolha de palavra interessante. Que diplomático de sua parte, sua graça. Elisa ouviu a si mesma dizer. Embora eu suspeite que sua definição de honesto seja notavelmente generosa. Os dedos de sua mãe apertaram-se avisadoramente em seu braço. Seu pai fez um pequeno som que poderia ter sido uma tosse ou uma risada apressadamente convertida em tosse. Julian, no entanto, riu abertamente, um som genuíno e encantado que iluminou todo o seu rosto. Eu disse como um elogio, dama Elisa. Metade das damas em Londres passam horas se preparando para visitas, criando artifícios elaborados. Você aparentemente não pode ser incomodada com tal bobagem. Ele disse isso como se fosse admirável, como se sua completa falta de preparação fosse de alguma forma charmosa em vez de mortificante. Elisa olhou para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Não era assim que duques se comportavam com jovens damas comuns, especialmente não jovens damas comuns que pareciam ter sido arrastadas para trás através de uma cerca. Ela começou, então parou, sem saber o que dizer. Você não vai se sentar, Elisa? Seu pai interveio suavemente, gesticulando para o sofá perto da lareira. Sua graça e eu estávamos apenas concluindo alguns negócios, mas não há razão para não podermos desfrutar de chá enquanto terminamos. Ah, céus, chá! Isso significava que ela teria que ficar por pelo menos meia hora, parecendo assim, com Julian Wycliffe, a observando com aquela inexplicável expressão de interesse. Sua mãe finalmente soltou seu braço e Elisa moveu-se em direção ao sofá indicado em pernas que se sentiam distintamente instáveis. Ela sentou-se arrumando seu vestido hediondo da melhor maneira possível, hiperciente de Julian, tomando um assento na cadeira diretamente à sua frente. Ele ainda estava sorrindo para ela. Por que ele ainda estava sorrindo para ela? Uma criada entrou com o serviço de chá, e a mãe de Elisa começou o ritual de servir com graça praticada. A conversa recomeçou, seu pai e Julian discutindo algo sobre melhorias agrícolas nas propriedades do duque em Yorkshire. Mas Elisa sentia o olhar de Julian retornar a ela repetidamente. Ela tentou se concentrar em seu chá, tentou ser invisível, tentou calcular a quantidade mínima de tempo antes que pudesse se desculpar educadamente e nunca mais mostrar seu rosto na sociedade civilizada. Dama Elisa, Julian disse de repente, interrompendo seu pai no meio da frase sobre rotação de culturas. Lembro que uma vez discutimos Lord Byron no baile de Pembridge. Você ainda lê poesia? Ele se lembrou. Ele se lembrou da conversa deles de 3 anos atrás. Elisa olhou para cima, a xícara de chá congelada na metade do caminho até seus lábios. Sim, sua graça, embora eu confesse que meus gostos de leitura se expandiram um pouco além da poesia. Oh! Seus olhos escuros brilharam com genuína curiosidade.
O que captura seu interesse hoje em dia? Isso parecia uma armadilha. Homens, na verdade, não queriam saber o que as mulheres liam. Eles queriam ouvir sobre romances românticos ou talvez manuais de arrumação de casa. Mas algo na expressão de Julian, uma abertura, um interesse autêntico, a fez responder honestamente. Tenho lido bastante filosofia recentemente. Os ensaios de John Stuart Mill sobre governo representativo. Alguns trabalhos de Mary Wollstonecraft também. Sua mãe fez um pequeno som de dor. As sobrancelhas de seu pai ergueram-se quase até sua linha do cabelo. Julian inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, toda a sua atenção focada nela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Wollstonecraft, A Vindicação, Céus, Dama Elisa, esses são textos bastante revolucionários para uma jovem dama. Lá vinha a dispensa educada, a sutil zombaria que eu os li eu mesmo. Julian continuou. Seus argumentos sobre educação são particularmente convincentes, não acha? Embora eu suspeite que a maior parte da sociedade londrina nos consideraria ambos radicais por admitir isso. Eliza piscou. Então piscou novamente. Você leu Mary Wollstonecraft? Por que você soa tão surpresa? O sorriso de Julian tornou-se ligeiramente travesso. Você assumiu que duques passavam todo o tempo caçando e jogando e discutindo cavalos? Bem, sim, de fato. Ele riu novamente. Aquele som caloroso e genuíno que fazia coisas perigosas à sua compostura. Justo, a maioria de nós sim. Mas eu acho livros infinitamente mais interessantes que cavalos e filosofia mais envolvente que cartas. Isso não podia ser real. Isso tinha que ser algum tipo de sonho elaborado ou talvez uma alucinação febril. Sua graça, Elisa disse cuidadosamente. Você está bem? Só você parece estar tendo uma conversa de verdade comigo sobre livros. O que na minha experiência não é algo que cavalheiros fazem com damas. Sua mãe ofegou. Seu pai parecia dividido entre mortificação e diversão. Julian, abençoado homem, simplesmente sorriu. Talvez você tenha estado conversando com o cavalheiro errado, Dama Elisa. A tarde dissolveu-se na mais estranha e maravilhosa confusão da vida de Elisa. Seu pai e Julian completaram seus negócios, algo sobre sistemas de irrigação e gestão de terras que normalmente a teriam entediado às lágrimas. Mas a cada poucos minutos, Julian lhe dirigiu uma pergunta sobre livros, sobre suas opiniões em debates políticos atuais, sobre se ela achava que a nova expansão ferroviária alteraria fundamentalmente a sociedade inglesa. Ele perguntava como se realmente se importasse com suas respostas, como se seus pensamentos importassem, como se ela fosse uma pessoa cuja inteligência ele respeitava, em vez de um objeto decorativo a ser admirado e dispensado. E o jeito que ele a olhava, não para seu vestido hediondo ou seu cabelo desastroso, mas para seu rosto, seus olhos, como se ela fosse a pessoa mais fascinante da sala. Era inebriante, aterrorizante, completamente inexplicável. Uma hora passou, depois outra. Sua mãe há muito tempo tinha desistido de tentar direcionar a conversa para tópicos mais apropriados. Seu pai observava a troca com uma expressão que Elisa não conseguia interpretar. Finalmente, Julian levantou-se para se despedir. Lord Hawthorne, obrigado por seu tempo e experiência. Estou confiante de que nossa abordagem colaborativa às propriedades de Yorkshire será muito benéfica. Ele virou-se para a mãe de Elisa. Dama Hawthorne, obrigado por sua hospitalidade. Então ele olhou para Eliza e sua expressão suavizou-se em algo que fez seu coração performar acrobacias impossíveis. Dama Elisa, esta foi a tarde mais agradável que passei em Londres bem, talvez nunca. Elisa levantou-se, seu vestido horrendoso se amontoando desajeitadamente novamente. Sua graça, suspeito que você está sendo absurdamente gentil, dado que pareço ter dormido na rua em Hyde Park. Eu acho, Julian disse calmamente, seus olhos escuros segurando os dela. Você parece alguém que não perde tempo com pretensão.
É notavelmente atraente. Ele fez uma reverência a ela, outra reverência adequada e respeitosa. E então ele se foi, seguindo seu pai para o corredor. Elisa ficou congelada na sala de visitas, seu chá há muito tempo frio, sua mente girando. O que em nome do céu tinha acabado de acontecer? Sua mãe moveu-se para seu lado, sua expressão uma mistura complicada de desaprovação e algo que parecia esperança cautelosa. Elisa, o que diabos foi aquilo? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia, Elisa admitiu. Eu vesti meu pior vestido especificamente para ser inesquecível. Bem, sua mãe disse secamente, você certamente falhou nesse objetivo. O Duque de Westwick olhou para você como se você tivesse pendurado a lua e as estrelas. Isso era impossível. Isso era absurdo. Isso era... Elisa, seu pai chamou da porta. Posso ter uma palavra? Ela o seguiu para seu escritório em pernas instáveis. Ele fechou a porta e encostou-se em sua escrivaninha, estudando-a com uma expressão que ela reconhecia da infância. O olhar que ele tinha quando estava tentando resolver um problema particularmente complexo. Você sabia que o Duque estava visitando hoje? Ele perguntou finalmente. Absolutamente não. Se eu soubesse, eu teria... Ela gesticulou impotentemente para seu vestido. Bem, eu certamente não teria parecido assim. Os lábios de seu pai estremeceram. O Duque parece notavelmente imperturbado por suas escolhas de moda criativas. Eu não entendo, Elisa confessou. Ele é o homem mais elegível da Inglaterra. Ele poderia escolher qualquer dama em Londres. Damas bonitas, realizadas, vestidas adequadamente. Por que ele estaria possivelmente interessado em... Ela não conseguiu terminar a frase. Era muito doloroso. Seu pai se aproximou, sua expressão suavizando. Minha querida garota, talvez seja precisamente por isso. Talvez ele esteja cansado de damas bonitas e realizadas que estão se apresentando para ele. Talvez ele ache sua autenticidade refrescante. Autenticidade? Elisa repetiu categoricamente. É isso que estamos chamando de catastroficamente mal vestida e socialmente inapropriada? Eu estou chamando de ser você mesma, seu pai disse. E aparentemente o Duque de Westwick acha você mesma bastante cativante. Elisa afundou na cadeira ao lado de sua escrivaninha, sua mente ainda girando. Isso não faz sentido. Pessoas como ele não notam pessoas como eu. Pessoas como ele, seu pai disse gentilmente, são geralmente cercadas por pretensão e desempenho, e pessoas querendo coisas deles. Você o tratou como uma pessoa. Você argumentou com ele sobre filosofia. Você foi honesta sobre sua aparência em vez de dar desculpas. Minha querida, você não tem ideia de quão raro isso é. Mas o Duque perguntou se ele poderia ligar novamente. Seu pai interrompeu. Amanhã à tarde, se isso for aceitável para você. A cabeça de Elisa levantou-se. Ele o quê? Ele especificamente pediu permissão para te visitar, Elisa. Não a mim, não à família, em geral, a você. O mundo inclinou-se de lado. Amanhã? Amanhã, seu pai confirmou. E Elisa, talvez desta vez, use o que te deixar confortável. Claramente seus instintos foram melhores do que qualquer um esperava. Elisa voltou para seu quarto em transe. Marta a encontrou na porta, deu uma olhada em sua expressão e perguntou: Senhorita, você está bem? O Duque de Westwick, Elisa disse lentamente, testando as palavras, está chamando amanhã, especificamente para me ver. Martha guinchou, de fato guinchou de deleite. Senhorita? Oh, senhorita Elisa, o Duque, nós devemos planejar seu vestido imediatamente. Nós devemos... Não, Elisa disse firmemente. Sem planejamento, sem preparação elaborada. Se Julian Wycliffe, ela se pegou usando o nome dele e sentiu o calor inundar suas bochechas. Se o Duque está realmente interessado em mim, então ele está interessado na verdadeira eu?
não em alguma versão polida e performática. Marta parecia cética, mas assentiu. Como desejar, senhorita. Elisa moveu-se para sua janela, olhando para a rua de Londres abaixo. Em algum lugar nesta cidade, Julian Wycliffe estava cuidando de seus negócios do cais, provavelmente já esquecendo esta estranha tarde, exceto que ele tinha pedido para ligar novamente. Ele a tinha olhado como se ela importasse. Ele tinha se lembrado da conversa deles de 3 anos atrás. E ele tinha sorrido para ela, verdadeiramente sorrido, quando ela estava usando o pior vestido do cristianismo e o cabelo que parecia um ninho de pássaro. Talvez, Elisa pensou, pressionando sua mão contra seu coração acelerado. Talvez o universo não fosse cruel afinal. Talvez ele simplesmente tivesse um senso de tempo muito estranho. Amanhã ela descobriria se esta tarde inexplicável tinha sido real ou meramente uma maravilhosa alucinação trazida por um desejo. Amanhã Julian Wycliffe voltaria, e Eliza, por possivelmente a primeira vez em 3 anos, permitiu-se o perigoso luxo da esperança. Eliza passou aquela noite em um estado que só podia ser descrito como pânico controlado. Ela tentou ler, seu refúgio usual de emoções avassaladoras, mas se viu olhando para o mesmo parágrafo do ensaio de Mill sobre a liberdade, por 20 minutos, sem compreender uma única palavra. Sua mente continuava reprisando os eventos da tarde como uma caixa de música presa na mesma melodia. O jeito que Julian a tinha olhado, o jeito que ele tinha rido, o jeito que ele tinha se inclinado para a frente quando ela falava como se suas palavras realmente importassem. Não podia ser real. Homens como Julian Wycliffe não se apaixonavam por mulheres como ela, especialmente não quando ela estava vestida como uma governanta desempregada. No jantar, sua mãe tentou envolvê-la em conversas sobre tópicos apropriados para a visita de amanhã. Talvez discutir o tempo, querida, ou perguntar sobre suas propriedades. Mas tente não discutir filosofia. Mas Elisa mal provou sua comida. Seu pai a observava com aquela expressão indecifrável que ele usava antes, ocasionalmente sorrindo em sua taça de vinho. Quando ela se recolheu ao seu quarto, Eliza tinha se convencido de que tinha imaginado tudo. Julian enviaria uma nota educada pela manhã, explicando que ele tinha sido inesperadamente chamado para Yorkshire ou Escócia ou qualquer lugar que não fosse aqui. Duques não visitavam jovens damas comuns apenas porque eles tinham tido uma conversa interessante. Ela estava errada. Na tarde seguinte, precisamente às 3 horas, seu mordomo anunciou: Sua Graça, o Duque de Westwick. Elisa, que tinha tentado parecer casual enquanto simultaneamente estava empoleirada na beirada do sofá da sala de visitas pelos últimos 40 minutos, quase deixou cair o livro que ela tinha fingido ler. Julian entrou na sala e parou imediatamente, seus olhos escuros a encontrando com precisão inquietante, seu rosto iluminado com aquele mesmo sorriso caloroso de ontem, o sorriso que sugeria que ele estava genuinamente satisfeito em vê-la. Ele era ainda mais bonito do que ela se lembrava. Hoje ele vestia um casaco cinza carvão que fazia seus ombros largos parecerem impossivelmente mais largos, seu cabelo escuro ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado os dedos por ele. Havia uma leve ruga entre suas sobrancelhas que sugeria que ele tinha estado concentrado em algo sério pouco antes de chegar. Dama Elisa, ele disse, sua voz grave enviando arrepios agradáveis por sua espinha. Espero não estar invadindo. Sua Graça, Elisa conseguiu, levantando-se e fazendo uma reverência. Ela tinha escolhido um vestido hoje, um simples vestido de dia em azul pálido, que Marta tinha insistido ser perfeitamente apropriado, sem ser excessivamente formal, e de fato permitiu que sua criada arranjasse corretamente seu cabelo. O resultado era apresentável, se não notável. Ela tinha meio esperado que Julian parecesse desapontado quando a visse devidamente vestida, como se o desastre de ontem tivesse tido algum apelo bizarro que a respeitabilidade de hoje não tinha. Em vez disso, ele parecia pensativo.
Seu olhar percorreu sua aparência arrumada e uma sobrancelha se ergueu ligeiramente. Você está linda, dama Elisa, embora eu confesse que fui bastante encantado pelo conjunto de ontem. O calor inundou suas bochechas. Sua graça, você é notavelmente gentil ou notavelmente desonesto. Aquele vestido era uma catástrofe. Era honesto, ele disse, movendo-se para mais perto. Você usou exatamente o que queria usar sem se importar com o que qualquer um pensava. Achei isso bastante libertador de testemunhar. Sua mãe, que estava sentada discretamente perto da janela com sua costura, fez um pequeno e satisfeito som. Julian virou-se para ela com impecável polidez. Dama Hawthorne, espero que me perdoe por pedir alguns momentos do tempo de sua filha. Talvez um passeio em seu jardim. É uma tarde notavelmente agradável. A mãe de Elisa parecia que o Natal tinha chegado cedo. Claro, sua graça. Elisa, pegue seu chale. Os jardins estão muito bonitos nesta época do ano. 2 minutos depois, Elisa se viu caminhando ao lado do Duque de Westwick através do jardim de rosas de sua mãe, um acompanhante adequado. Sua mãe observando da janela da sala de estar a uma distância que era tecnicamente apropriada, enquanto estava longe o suficiente para que a conversa deles permanecesse privada. Por vários momentos, nenhum falou. O coração de Eliza batia tão alto que ela tinha certeza que Julian podia ouvi-lo. Isso era bizarro, isso era impossível, isso era... Tenho pensado em você desde ontem, Julian disse abruptamente. Elisa quase tropeçou em seus próprios pés. Perdão. Ele parou de andar e virou-se para encará-la, sua expressão séria agora. Dama Elisa, serei notavelmente direto com você, o que pode ser inapropriado, mas suspeito que você preferiria a honestidade a rodeios educados sobre o assunto. Sim, de fato, eu gostaria. Bom, ele respirou fundo, e Elisa viu algo que ela nunca esperara ver no rosto do solteiro mais cobiçado da Inglaterra. Nervosismo. Participei de aproximadamente 40 eventos sociais nesta temporada. Bailes, saraus, musicais, jantares. Em cada um, fui cercado por jovens damas realizadas, bonitas, que riem das minhas piadas, concordam com tudo o que digo e realizam exibições elaboradas destinadas a chamar minha atenção. Elisa sentiu seu coração afundar. Claro, ele ia explicar por que aquelas mulheres eram preferíveis a garotas esquisitas que usavam vestidos horríveis. É exaustivo, Julian continuou, ser constantemente alvo de performances, nunca sabendo se alguém está genuinamente interessado em conversar ou apenas interessado em se tornar uma duquesa. Passei 3 anos me sentindo como um objeto a ser adquirido em vez de uma pessoa a ser conhecida. Ele se aproximou e a respiração de Elisa falhou. E então, ontem, entrei na sala de estar de seu pai e vi você, cabelo despenteado, vestido realmente terrível, olhando para mim como se preferisse estar literalmente em qualquer outro lugar. E você foi a coisa mais refrescante que vi em anos. Refrescante, Elisa repetiu fracamente. Essa é uma palavra diplomática para desastroso. Não, Julian disse firmemente. Honesto, real. Quando perguntei sobre sua leitura, você não fingiu ler apenas poesia ou romances românticos. Você me disse que tem lido Mary Wollstonecraft e não se importou se eu achasse inapropriado. Quando comentei sobre sua aparência, você não deu desculpas ou se desculpou. Você praticamente me chamou de mentiroso na cara. Uma risada surpresa escapou dela. Isso foi horrivelmente rude de minha parte. Isso foi gloriosamente honesto. Ele corrigiu. Dama Elisa, você sabe quantas conversas genuínas tive com jovens damas nos últimos 3 anos? Conversas onde elas realmente discordaram de mim ou desafiaram minhas opiniões ou disseram algo imprevisível? Elisa balançou a cabeça. Nenhuma, Julian disse categoricamente. Nenhuma, até ontem, até você.
Eles tinham chegado a um pequeno banco sob um caramanchão pesado com rosas trepadeiras. Julian gesticulou para ele e Elisa sentou-se, sua mente girando. Ele sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia, algo amadeirado e caro, e virou-se para encará-la. Não estou explicando isso bem, ele admitiu. Estou fazendo parecer que só te valorizo por ser diferente, o que é redutor e injusto. A verdade é, dama Elisa, que estou meio apaixonado por você desde o baile de Pembridge, 3 anos atrás. O mundo parou. O quê? A palavra emergiu como um mero sussurro. Julian sorriu maliciosamente. Falamos por talvez 10 minutos sobre Byron. Você citou passagens de Dom Juan de memória e explicou por que achava a peregrinação de Childe Harold superestimada. Você discutiu comigo, genuinamente discutiu com paixão e inteligência, e eu lembro de ter pensado, finalmente alguém interessante. Mas você foi embora, Elisa disse, sua voz falhando. Lady Arabella chegou e você foi embora porque eu estava aterrorizado. Julian admitiu. Você era totalmente cativante e eu era um jovem duque que tinha sido dito a vida inteira que o casamento era uma decisão estratégica. Eu me convenci de que atração e interesse genuíno não eram base suficiente para um namoro. Eu disse a mim mesmo que precisava ser prático para escolher alguém apropriado e realizado e bonito. Elisa terminou em voz baixa. Você é bonita, Julian disse com tanta convicção que a cabeça dela se ergueu. Meu Deus, Elisa, você é bonita. Mas mais do que isso, você é brilhante e engraçada e honesta. E você não finge ser menos do que é para deixar os homens confortáveis. Elisa olhou para ele, tentando processar palavras que contradiziam tudo o que ela tinha acreditado sobre si mesma por 3 anos. Sua graça. Julian, ele interrompeu. Por favor, Eliza, me chame de Julian. A intimidade de usar o nome dele era perigosa, emocionante, aterrorizante. Julian, ela disse cuidadosamente, testando o nome em sua língua. Passei 3 anos assistindo você dançar com as mulheres mais bonitas da Inglaterra. Mulheres que são charmosas e realizadas e elegantes. Por que você possivelmente... Porque essas mulheres me entediam até a loucura. Ele disse sem rodeios. Já dancei com Dama Victoria Sterling 6 vezes. Ela nunca expressou uma única opinião que não fosse cuidadosamente calculada para concordar com quem quer que estivesse falando. Já sentei ao lado da senhorita Catherine Thornbury em 4 jantares. Ela fala exclusivamente sobre o tempo e sua habilidade com aquarelas. Dama Arabella, brilhante, linda Dama Arabella, uma vez passou uma noite inteira me contando sobre suas novas toucas. Apesar de si mesma, Elisa riu. Não quero uma esposa que se apresente para mim, Julian continuou. Não quero alguém que me veja como um título a adquirir. Quero alguém que discuta filosofia. Alguém que use vestidos terríveis quando não se importa com a propriedade. Alguém que me olhe como uma pessoa em vez de um prêmio. Sua mão moveu-se para cobrir a dela no banco entre eles. Seu toque era caloroso, gentil, dolorosamente cuidadoso. Alguém como você, Elisa. Elisa olhou para as mãos deles, sua garganta apertada de emoção. Não entendo. Ontem de manhã eu era ninguém. A filha comum do Marquês que tinha falhado em conseguir um marido após 3 temporadas. E agora você está dizendo... Você nunca foi ninguém, Julian disse ferozmente. Você sempre foi notável. Eu simplesmente fui covarde demais para perseguir o que realmente queria, em vez do que todos esperavam que eu quisesse. E o que você quer? A pergunta emergiu mal acima de um sussurro. O polegar de Julian traçou pequenos círculos nas costas da mão dela. Quero cortejá-la, Elisa. Apropriadamente, abertamente. Quero passar tardes discutindo livros e argumentando sobre política. Quero saber o que te faz rir e o que te deixa zangada e o que você sonha quando está sozinha. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros procurando os dela.
Quero que você saiba que alguém te vê, verdadeiramente te vê, e te acha absolutamente extraordinária. Lágrimas picaram os olhos de Elisa. 3 anos. 3 anos acreditando que ela era demais e não o suficiente simultaneamente. 3 anos assistindo Julian de longe e presumindo que ele nunca a notaria. 3 anos de decepção cuidadosamente gerenciada. E agora ele estava ali, segurando a mão dela, dizendo coisas impossíveis em sua voz grave e séria. Isso é loucura, ela conseguiu dizer. As pessoas vão pensar que você perdeu o juízo cortejando alguém como eu. Deixe-os pensar o que quiserem, Julian disse. Passei muito tempo me importando com as opiniões dos outros. Estou farto disso. Elisa olhou para ele, realmente olhou para ele e viu algo que ela tinha perdido antes. Por baixo da confiança do Cal e da beleza devastadora, Julian Wycliffe era solitário. Ele estava cansado de ser alvo de performances. Ele queria o que ela sempre quis, ser conhecido por quem ele realmente era, em vez do que ele representava. Eu te amei por 3 anos, ela deixou escapar. Então imediatamente quis afundar na terra e desaparecer. Oh céus, eu não deveria ter dito isso. Isso é muito direto. O rosto de Julian se transformou. Seu sorriso era brilhante. A alegria irradiava de cada traço. Diga de novo. Absolutamente não. Por favor, Elisa, diga de novo. Eu não vou. Era mortificantemente inapropriado. E ele se inclinou mais perto, sua mão livre subindo para envolver o maxilar dela gentilmente. Eliza Hawthorne, você é a surpresa mais maravilhosa da minha vida. E se você me amou por 3 anos enquanto eu estava cego demais para ver o que estava bem na minha frente, então tenho um tempo considerável a compensar. O polegar dele roçou sua bochecha e a respiração de Elisa falhou. Eles estavam tecnicamente à vista da janela de sua mãe. Isso era perfeitamente apropriado pelos padrões do namoro dos anos 1840, mas a intimidade do gesto a fazia sentir como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Posso cortejá-la? Julian perguntou suavemente. Apropriadamente, com a bênção de seus pais e o conhecimento da sociedade. Posso levá-la para passear em Hyde Park e acompanhá-la à ópera e entediá-la com discussões agrícolas sobre a criação de ovelhas em Yorkshire? Elisa riu, as lágrimas escorrendo apesar de seus melhores esforços para contê-las. Você está falando sério? Você está realmente falando sério? Devastadoramente sério, ele confirmou. Diga sim, Elisa. Dê-me a chance de provar que sou digno de 3 anos de sua afeição secreta. Havia 1000 razões para ser cautelosa, para proteger seu coração, para questionar suas motivações, para se perguntar se isso era algum sonho elaborado do qual ela acordaria devastada. Mas Julian a estava olhando como se ela fosse preciosa, como se ela importasse, como se ela fosse suficiente exatamente como ela era. Sim, Elisa sussurrou. Sim, Julian, você pode me cortejar. O sorriso dele poderia ter alimentado todas as lâmpadas a gás de Londres. Graças a Deus, eu estava preparado para me humilhar se necessário. Eu teria gostado de assistir a isso, Elisa admitiu. Tenho certeza que sim. Ele se levantou, ajudando-a a ficar de pé. Agora, devemos informar seus pais que eu perdi completamente o juízo e pretendo perseguir sua filha brilhante, argumentativa e maravilhosamente honesta? Eles vão pensar que você enlouqueceu. Excelente, Julian disse alegremente. Sempre quis ser a fonte de fofocas escandalosas. Isso constrói caráter. Eles voltaram para casa. A mão de Eliza estava encaixada no cotovelo de Julian. Pela janela da sala de visitas, ela podia ver sua mãe os observando com uma expressão de excitação mal contida. Julian, Eliza disse enquanto se aproximavam do terraço. O que acontece quando você perceber que eu não sou realmente extraordinária? Quando a novidade da minha honestidade desaparecer e você se lembrar que há dezenas de damas bonitas e realizadas que fariam duquesas muito mais adequadas.
Ele parou de andar e virou-se para encará-la, sua expressão séria. Elisa, passei 3 anos cercado por essas damas. Sei exatamente o que elas oferecem. O que eu não sei, o que estou desesperado para descobrir, é tudo sobre você, seus livros favoritos e suas obrigações sociais menos favoritas. E se você sabe tocar pianoforte, ou se compartilha da minha completa incapacidade de carregar uma melodia. Eu sou uma péssima musicista, Elisa confessou. Absolutamente terrível. Perfeito, Julian disse. Podemos ser terríveis juntos. Uma vez fiz meu professor de música desistir ao tentar tocar Mozart. Apesar de si mesma, Elisa riu. Isso é realmente impressionante. Tenho profundezas ocultas de incompetência, ele a assegurou. Você as descobrirá todas, eu prometo. Eles entraram na sala de visitas para encontrar ambos os pais de Elisa esperando com curiosidade mal disfarçada. A costura de sua mãe jazia esquecida em seu colo. Seu pai tinha emergido de seu escritório e estava perto da lareira, tentando parecer casual, enquanto claramente desesperado para saber o que tinha acontecido no jardim. Julian os abordou formalmente, mas Elisa podia ver o sorriso suprimido brincando nos cantos de sua boca. Lord Hawthorne, Dama Hawthorne, tive a honra de pedir permissão para cortejar formalmente sua filha. Com sua bênção, gostaria de visitar Dama Elisa regularmente e acompanhá-la a compromissos sociais apropriados. A mãe de Elisa parecia que ia desmaiar de felicidade. A expressão de seu pai mudou para algo mais calculista, não suspeito, mas protetor. Sua Graça, o Marquês disse cuidadosamente. Posso perguntar quais são suas intenções em relação à minha filha? Honoráveis, Julian disse imediatamente. Completamente honoráveis. Pretendo cortejar Dama Elisa adequadamente, para dar-lhe tempo para determinar se meu afeto é correspondido, e caso ela me ache aceitável, para eventualmente pedir sua mão em casamento. As palavras pairaram no ar como sinos. Casamento. Julian acabara de anunciar sua intenção de se casar com ela. Eliza sentiu-se tonta. Seu pai estudou Julian por um longo momento, então olhou para Eliza. O que quer que ele tenha visto em sua expressão deve tê-lo satisfeito porque ele assentiu lentamente. Muito bem, Sua Graça. Você tem minha permissão para cortejar Elisa. No entanto, espero que a trate com o devido respeito e consideração. Eu não sonharia em fazer o contrário, Julian o assegurou. Sua mãe aparentemente tinha perdido a capacidade de falar e simplesmente assentiu com entusiasmo. Julian ficou por mais 1 hora tomando chá e engajando-se em conversas perfeitamente adequadas e apropriadas, enquanto simultaneamente trocava olhares com Eliza repetidamente e sorria como se compartilhassem um segredo maravilhoso. O que Elisa supôs que sim. Quando ele finalmente se despediu, curvou-se sobre a mão de Eliza e assegurou talvez um momento mais do que estritamente necessário. Amanhã à tarde posso levá-la para passear em Hyde Park por volta das 4 horas, quando toda a sociedade estará presente para testemunhar o Duque de Westwick cortejando a incomparável dama Eliza Hawthorne. Você quer fazer um espetáculo? Elisa percebeu. Eu quero que todos saibam. Julian corrigiu. Perdi 3 anos. Não vou perder outro momento escondendo o que quero. Depois que ele saiu, a mãe de Eliza imediatamente explodiu em conversas animadas sobre o que Elisa deveria usar para Hyde Park, quais chapéus seriam mais lisonjeiros, quais chales complementariam melhor, quais vestidos. Seu pai chamou a atenção de Elisa e gesticulou para seu escritório. Ela o seguiu, grata por um momento de relativa calma. Você tem certeza disso, minha querida? Ele perguntou gentilmente. O Duque ele é bastante avassalador. Suas atenções virão com considerável escrutínio público. Eu sei, Elisa disse. Pai, eu o amei por 3 anos. Eu sei que isso soa ridículo, mas... Não soa ridículo de forma alguma, seu pai a interrompeu. Eu me apaixonei por sua mãe depois de uma dança. Essas coisas acontecem. Ele fez uma pausa.
Mas o amor sozinho nem sempre é suficiente para a felicidade. Você pode confiar nele, Elisa. Você pode confiar que sua consideração é genuína. Elisa pensou na confissão nervosa de Julian no jardim, na solidão em seus olhos quando ele falou sobre ser constantemente alvo de performances, no jeito que ele a tinha olhado em seu vestido terrível e visto algo digno de ser perseguido. Sim, ela disse baixinho. Posso confiar nele. Ele é tão solitário quanto eu tenho sido, pai, apenas por razões diferentes. Seu pai a puxou para um abraço raro para ele, o que o tornou ainda mais precioso. Então estou feliz por você, querida menina. Embora eu suspeite que sua mãe já esteja planejando um casamento que nos levará à falência. Elisa riu contra o ombro dele. Eu nem sequer o cortejei adequadamente ainda. Detalhes, seu pai disse secamente. Detalhes menores, insignificantes. Naquela noite, Elisa deitou-se na cama olhando para o teto, sua mente revivendo cada palavra, cada gesto, cada sorriso dos últimos 2 dias. Amanhã ela cavalgaria por Hyde Park ao lado de Julian Wycliffe, e toda Londres veria. Todas aquelas belas damas que dançaram com ele testemunhariam o Duque de Westwick cortejando a filha comum do Marquês. O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, ela sentiu algo que poderia ter sido triunfo. Ela vestiu seu pior vestido e capturou o coração do homem que amava. Se isso não era prova de que a honestidade era sua própria recompensa, Elisa não sabia o que era. Amanhã o verdadeiro desafio começaria. Aprender a acreditar que ela merecia esta felicidade impossível. Mas esta noite ela se permitiria o luxo da alegria. O escândalo irrompeu sobre a sociedade londrina como uma tempestade de verão a aproximadamente 17 minutos após a primeira aparição pública de Julian e Eliza em Hyde Park. Eliza tinha se preocupado com seu vestido, um adorável, mas comum vestido de passeio amarelo pálido que Martha tinha insistido ser perfeito. Ela tinha se preocupado com seu chapéu, um simples chapéu de palha com modesta fita. Ela tinha se preocupado com o que dizer, como sentar-se corretamente no elegante currículo de Julian, se ela de alguma forma se humilharia na frente de metade da alta sociedade. Ela não tinha antecipado o puro espetáculo que era Julian Wycliffe cortejando alguém abertamente. Ele chegou precisamente às 4 em um currículo que era claramente projetado para ser notado. Preto brilhante, com insígnias ducais nas portas, puxado por cavalos cinzas perfeitamente combinados, que provavelmente custavam mais do que a maioria das casas das pessoas. Julian mesmo parecia devastadoramente bonito em um casaco azul escuro e calças cor de creme. Seu cabelo escuro ligeiramente despenteado daquele jeito artisticamente descuidado que Elisa suspeitava que, na verdade, exigia considerável esforço. Ele a ajudou a entrar no currículo com cuidado requintado, seu toque demorando na mão enluvada dela um momento mais do que o necessário. Você está linda, ele murmurou baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Eu pareço perfeitamente comum, Elisa corrigiu, arrumando suas saias. Você parece você mesma, Julian disse, subindo ao lado dela e pegando as rédeas. O que te torna consideravelmente mais interessante do que qualquer um que estamos prestes a encontrar. Hyde Park, às 4 em uma agradável tarde de março, era um amontoado de veículos elegantes, cavalos imaculados e os membros mais elegantes da sociedade se exibindo como pavões. Elisa reconheceu dezenas de rostos, damas de suas temporadas anteriores, cavalheiros que dançaram com ela uma vez e nunca mais a convidaram, matronas cuja aprovação poderia fazer ou quebrar a reputação de uma jovem dama. Cada um deles parou de falar quando o currículo de Julian entrou no parque. Oh, céus! Elisa murmurou. Isso é bastante dramático. Espere só, Julian disse alegremente, guiando os cavalos para o circuito da moda ao redor do Serpentine. Dama Piton quase bateu sua carruagem em uma árvore, boquiaberta para eles.
A senhorita Catherine Thornbury, uma das belas damas com quem Julian havia dançado inúmeras vezes, olhou com uma expressão entre choque e desânimo. Dama Arabella Fitzroy, resplandecente em um traje de equitação que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Eliza, parou completamente seu cavalo e simplesmente os observou passar com os olhos semicerrados. Todos estão olhando, Eliza sussurrou. Excelente, Julian disse, acenando educadamente para um grupo de viúvas cujas expressões sugeriam que estavam testemunhando algo escandaloso. Esse é o ponto. O ponto de quê? De deixar claro que estou indisponível, Julian explicou, guiando-os além da elegante faetonte de Lord e Dama Winchester. Passei 3 anos sendo diplomaticamente evasivo sobre minhas intenções matrimoniais. Isso, ele gesticulou entre eles, sou eu sendo explicitamente claro sobre onde meus interesses residem. Um cavalheiro idoso que Eliza não reconheceu realmente tirou o chapéu e fez uma profunda reverência enquanto passavam. Julian retribuiu o gesto com perfeita dignidade aristocrática enquanto murmurava para Eliza. Aquele é Lord Ashford. Ele contará a pelo menos 15 pessoas sobre isso antes do jantar. Você está gostando disso, Eliza percebeu. Você está realmente gostando de criar um escândalo. Não um escândalo, Julian corrigiu. Uma declaração. Há uma diferença. Ele olhou para ela, seus olhos escuros quentes. Você está desconfortável? Podemos ir se preferir. Eliza considerou. Ela tinha passado 3 anos sendo invisível, sendo ignorada, sendo considerada comum. Agora o Duque de Westwick estava publicamente reivindicando sua atenção na frente de todos que a tinham dispensado. Não, ela disse lentamente. Acho que estou gostando bastante também. O sorriso de Julian foi brilhante. Essa é a minha garota corajosa. Eles completaram um circuito do parque e depois outro. Cada passagem gerava mais sussurros, mais olhares, mais choque mal disfarçado. Julian permaneceu perfeitamente composto, reconhecendo conhecidos com acenos polidos, enquanto mantinha sua atenção principalmente em Eliza, perguntando sobre suas opiniões sobre o clima de primavera. Se ela achava que as novas plantações perto do Serpentine eram uma melhoria, se ela tinha lido a última parte do romance serializado de Dickens, uma conversa perfeitamente comum que se tornava notável simplesmente por quem a estava tendo. No terceiro circuito, eles encontraram o inevitável confronto. Dama Victoria Sterling, diamante da temporada anterior, possuidora de cachos loiros perfeitos e um sorriso que lançou 1000 propostas de casamento, posicionou seu elegante faetonte diretamente em seu caminho, forçando Julian a parar. Sua graça, Dama Victoria disse, sua voz carregando aquele tom particular de doçura aristocrática que Eliza tinha aprendido que significava problema. Que surpresa vê-lo. E Dama Eliza. Que inesperado, Dama Victoria. Julian respondeu com perfeita polidez. Linda tarde, não é? Os olhos azuis de Dama Victoria piscaram entre eles, calculando. De fato, sua graça. Acredito que você me havia prometido um passeio no parque. Não foi isso mencionado no Sarau Peton na semana passada? Acredito que você pode estar se lembrando mal, Julian disse suavemente. Eu não fiz tal compromisso. A mentira era educada, mas óbvia. Eliza tinha visto Julian dançar com Dama Victoria naquele mesmo sarau. Ela tinha assistido do outro lado da sala, controlando seu ciúme com disciplina praticada. O sorriso de Dama Victoria congelou. Entendo. Que interessante que sua memória difere da minha. A memória é uma coisa falível, Julian concordou. Agora, se nos der licença, Dama Eliza... Dama Victoria interrompeu, virando sua atenção totalmente para Eliza com uma expressão que sugeria uma cobra avaliando um rato particularmente pequeno. Não acredito que fomos devidamente apresentadas, embora certamente tenhamos nos visto em vários eventos. Você tem estado bastante quieta durante as últimas temporadas, não é?
A implicação era clara, comum, esquecível, abaixo da atenção. Algo em Elisa estalou. Talvez fossem 3 anos engolindo farpas semelhantes. Talvez fosse a sensação da presença sólida de Julian ao seu lado. Talvez fosse simplesmente que ela estava exausta de fingir ser invisível. Quieta. Sim, Eliza concordou agradavelmente. Achei que o silêncio muitas vezes revela mais do que a conversa, Dama Victoria. Percebe-se as coisas mais fascinantes quando simplesmente se observa. O sorriso perfeito de Dama Victoria se apertou. De fato. E que coisas fascinantes você observou? Oh, inúmeras coisas, Elisa disse. Por exemplo, observei que algumas pessoas confundem atenção com interesse genuíno. Que o desespero, não importa quão bem embalado, permanece desespero. Que o charme fabricado é consideravelmente menos atraente do que o caráter autêntico. Julian fez um som que poderia ter sido uma tosse ou uma risada suprimida. O rosto de Dama Victoria corou de rosa. Que extraordinariamente rude, Dama Elisa. Sua graça, certamente você não condena tal. Acho a honestidade de Dama Elisa refrescante. Julian interrompeu, sua voz carregando uma ponta de aço sob o tom educado. Agora, se realmente nos der licença, Dama Victoria, temos outros compromissos. Ele guiou os cavalos além do faetonte de Dama Victoria com cuidado deliberado, deixando a diamante da temporada passada, olhando para eles com uma expressão que prometia retribuição. Assim que estavam fora do alcance da voz, Julian virou-se para Elisa com admiração não disfarçada. Aquilo foi magnífico, absolutamente magnífico. Aquilo foi terrível. Elisa corrigiu, seu coração acelerado. Eu fui indizivelmente rude com ela. Bom, Julian disse com satisfação. Ela mereceu. Ela tem feito comentários pontiagudos sobre minha escolha surpreendente a noite toda. Eles conseguiram escapar da festa relativamente cedo. Julian citando um compromisso anterior que Elisa suspeitava ser totalmente fictício. Em seu currículo, dirigindo pelas ruas iluminadas de Londres, Elisa finalmente se permitiu relaxar. Isso foi terrível, ela admitiu. Isso foi a sociedade, Julian corrigiu. Cheio de pessoas que são ciumentas ou entediadas ou simplesmente cruéis para entretenimento. Ele olhou para ela. Mas você se defendeu lindamente. Lord Ashford me disse que você foi magnificamente honesta. O que vindo dele é um grande elogio. Senhorita Thornbury pensa que eu não sou boa o suficiente para você. Senhorita Thornbury passou 2 temporadas inteiras tentando chamar minha atenção e falhou. Julian disse sem rodeios. A opinião dela é notavelmente sem importância para mim. Ele parou o currículo em frente à casa de seus pais, mas não a ajudou imediatamente a descer. Em vez disso, ele virou-se para encará-la, sua expressão séria à luz da lanterna. Elisa, preciso que você entenda uma coisa. As próximas semanas serão difíceis. As pessoas dirão coisas cruéis. Elas questionarão por que eu a escolhi. Elas tentarão minar sua confiança e fazer você duvidar de si mesma. Eu sei, Elisa disse calmamente, mas preciso que você se apegue a esta verdade. Eu estou te cortejando porque você é exatamente o que eu tenho procurado. Não apesar da sua honestidade, mas por causa dela. Não apesar da sua inteligência, mas por causa dela. Não apesar da sua recusa em se apresentar e fingir, mas por causa dela. A mão dele cobriu a dela no assento entre eles. Você não é uma novidade que vai desaparecer. Você não é um erro do qual vou me arrepender. Você é a mulher pela qual estou meio apaixonado há 3 anos. E finalmente sou corajoso o suficiente para perseguir o que realmente quero. Lágrimas picaram os olhos de Elisa. E se eles estiverem certos? E se daqui a 6 meses você perceber? Elisa. A voz de Julian era firme. Em 6 meses pretendo me casar com você. Em 1 ano pretendo acordar ao seu lado todas as manhãs e discutir filosofia no café da manhã. Em 5 anos pretendo vê-la aterrorizar nossos filhos com sua inteligência
enquanto eu observo com orgulhosa admiração. Ele disse isso de forma tão factual que a respiração de Elisa falhou. Você quer se casar comigo? Obviamente, Julian disse, estou te cortejando, não estou? Você pensou que eu estava fazendo isso por entretenimento? Eu... Elisa lutou por palavras. Nós só estamos cortejando há 4 dias. Eu te amei por 3 anos, Julian corrigiu. O cortejo é meramente uma formalidade para satisfazer as expectativas da sociedade. E por falar nisso, ele enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Elisa parou. Isso é altamente irregular, Julian admitiu, abrindo a caixa para revelar um anel, uma safira cercada por pequenos diamantes que brilhavam lindamente à luz da lanterna. Deveríamos esperar. Eu deveria te cortejar apropriadamente por meses, pedir a permissão de seu pai formalmente, propor em algum cenário romântico. Ele olhou para ela, seus olhos escuros intensos. Mas já esperei 3 anos e não quero esperar mais. Dama Eliza Hawthorne, você me faria a extraordinária honra de se tornar minha duquesa? O mundo se estreitou para o rosto de Julian, o anel brilhando na caixa, a pergunta impossível pairando entre eles. Isso é loucura, Elisa sussurrou. Completamente, Julian concordou. Mas descobri que gosto bastante da loucura, particularmente quando ela envolve você. Eliza olhou para o anel, então para o rosto de Julian, esperançoso e nervoso, e totalmente sincero. Ela pensou em 3 anos observando-o de longe. 3 anos acreditando que ele nunca a notaria. 3 anos de solidão cuidadosamente gerenciada. E agora ele estava ali oferecendo-lhe tudo o que ela sempre quis. Sim, ela disse, sua voz embargada. Sim, Julian, eu me casarei com você. O sorriso dele transformou seu rosto. Ele deslizou o anel em seu dedo. Coube perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. E então ele estava beijando sua mão, seu pulso, seguindo alguma regra de propriedade que ela não conseguia lembrar, enquanto simultaneamente fazia seu coração disparar. Nós vamos anunciar isso apropriadamente, ele disse, sua voz rouca de emoção. Amanhã no baile de Pembridge, quero que todos que duvidaram de nós entendam que isso é real e permanente. E... Julian, Eliza interrompeu. Pare de falar. Ele olhou para cima, assustado. Apenas me deixe aproveitar este momento, ela disse suavemente. Antes do caos de amanhã, antes do julgamento da sociedade, apenas isso, você e eu e esta felicidade impossível. Julian sentou-se ao lado dela no banco da carruagem, seu braço em volta dos ombros dela, a cabeça dela repousando contra seu peito. Eles sentaram assim por vários minutos, ouvindo os sons noturnos de Londres, o anel pesado e perfeito no dedo de Elisa. Eu te amo, Julian disse calmamente. Eu deveria ter dito isso primeiro, antes da proposta, antes de tudo. Eu te amo, Elisa. Sua mente brilhante e sua língua afiada e sua absoluta recusa em ser qualquer coisa além de você mesma. Eu te amo também, Elisa sussurrou. Eu te amei desde o baile de Pembridge, 3 anos atrás, quando você de fato discutiu poesia comigo, como se eu fosse uma pessoa em vez de um objeto decorativo. Melhor conversa que tive em anos, Julian admitiu, seguida por 3 anos de covardia, enquanto eu perseguia o que todos os outros esperavam em vez do que eu realmente queria. Você está perseguindo isso agora. Eu estou perseguindo você agora, ele corrigiu, e pretendo passar o resto da minha vida garantindo que você nunca duvide do quão extraordinária você é. Eventualmente, a propriedade exigiu que eles se separassem. Julian a acompanhou até a porta, o chaperonagem adequada que se dane, e beijou a mão dela pela última vez. Amanhã, ele disse, amanhã contamos a todos. Amanhã oficializamos. Amanhã, Elisa concordou. Ela flutuou para dentro da casa para encontrar seus pais esperando no hall de entrada, claramente tendo ouvido a carruagem chegar há algum tempo, e se perguntando por que ela não tinha entrado imediatamente. Eliza ergueu a mão esquerda, a safira brilhando à luz da lanterna. Sua mãe de fato gritou,
Um pequeno som delicioso que provavelmente a teria mortificado em outras circunstâncias. A expressão de seu pai passou por várias emoções antes de se fixar em algo que parecia inevitabilidade satisfeita. Ele pediu hoje à noite, seu pai disse. Ele pediu hoje à noite, Elisa confirmou, de forma não convencional, irregular e perfeitamente. Oh, minha querida menina, sua mãe disse, puxando-a para um abraço forte. Você vai ser uma duquesa, a duquesa de Westwick. Eu vou ser a esposa de Julian, Elisa corrigiu calmamente. O título é secundário. Seu pai assentiu aprovadoramente. Essa é exatamente a perspectiva certa, embora sua mãe não esteja errada. Ser uma duquesa vem com considerável responsabilidade e escrutínio. Eu sei, Elisa disse. Amanhã anunciamos isso no baile de Pembridge. Todos que foram cruéis ou desdenhosos saberão que Julian me escolheu permanentemente. E você está pronta para isso? Seu pai perguntou gentilmente. Para a atenção, o julgamento, o ciúme. Elisa pensou nos comentários cortantes da senhorita Thornbury, na hostilidade mal disfarçada de Dama Victoria, nas dezenas de damas bonitas e realizadas que esperavam que Julian escolhesse uma delas. Estou pronta, ela disse firmemente, porque Julian me ama, não alguma performance de quem ele pensa que eu deveria ser, mas a verdadeira eu, e isso vale a pena enfrentar o que a sociedade nos jogar. Sua mãe apertou a mão dela. Essa é a minha menina feroz. Naquela noite, Elisa deitou-se na cama, olhando para o anel em seu dedo. A safira brilhava à luz das velas, um lembrete físico de que esta coisa impossível era real. Amanhã a alta sociedade fofocaria. Eles questionariam e julgariam e especulariam. Alguns seriam genuinamente felizes por eles, outros seriam cruéis. Mas amanhã à noite ela estaria ao lado de Julian Wycliffe, como sua noiva publicamente reconhecida, como a futura duquesa de Westwick, como a mulher que tinha capturado o coração do homem que ela amava por 3 anos, simplesmente sendo ela mesma. A temporada de 1840 seria lembrada por muitas coisas, Elisa pensou, mas principalmente seria lembrada como a temporada em que Dama Eliza Hawthorne usou seu pior vestido e acidentalmente garantiu o par da década. Amanhã a verdadeira aventura começaria, mas esta noite ela se permitiria pura, descomplicada alegria. Epílogo. 1 ano depois, a duquesa de Westwick estava no berçário da propriedade de Yorkshire, observando seu marido segurar seu filho de 3 meses com uma mistura de devoção e terror que fazia seu coração inchar. Ele é tão pequeno, Julian disse pela talvez 100ª vez. Um bebê deveria ser assim tão pequeno? Temos certeza de que ele está saudável? Ele está perfeitamente saudável, Elisa o assegurou, acomodando-se na cadeira de balanço ao lado da janela. O médico confirmou isso ontem e na semana passada e na semana anterior. Ele poderia ter crescido desde ontem, Julian argumentou, ajustando cuidadosamente seu aperto no bebê Thomas Julian Wycliffe, que parecia totalmente imperturbado pela ansiedade de seu pai. Bebês crescem, não crescem. Não tão rapidamente, meu amor. Tinha sido 1 ano desde o anúncio do noivado deles no baile de Pembridge. Uma noite que tinha entrado para a história social de Londres como um dos eventos mais dramáticos da década. Eliza ainda sorria, lembrando a expressão de Dama Victoria, quando Julian tinha declarado publicamente seu noivado com a mulher mais notável da Inglaterra. O casamento 3 meses depois tinha sido menor do que a sociedade esperava. Julian tinha insistido na intimidade em vez do espetáculo, mas bonito, no entanto. Dama Margaret tinha chorado. O pai de Elisa tinha feito um discurso que de alguma forma incorporava referências agrícolas e emoção genuína. Sua mãe tinha organizado tudo com precisão militar, enquanto simultaneamente chorava em momentos inapropriados. E Eliza tinha se casado com um homem que ela amava por anos, usando um vestido que ela mesma tinha escolhido e sentindo pela primeira vez em sua vida completamente confiante em quem ela era. Os primeiros meses de casamento tinham sido um ajuste.
As propriedades de Julian exigiam gerenciamento. Suas responsabilidades como duque eram consideráveis. A sociedade de Londres tinha continuado a observá-los com variados graus de fascínio e ceticismo, esperando para ver se o par não convencional duraria. Não só durou, como floresceu. Eles tinham se mudado para a propriedade de Yorkshire 6 meses atrás, quando Eliza tinha descoberto que estava carregando o filho deles. Londres tinha ficado escandalizada com o fato de o duque abandonar a temporada, mas Julian tinha permanecido inabalável. Minha esposa é mais importante do que qualquer baile, ele disse a quem perguntasse. E se a sociedade não consegue entender isso, então a sociedade que se dane. Agora, observando-o balançar gentilmente o filho, enquanto murmurava bobagens sobre rotação de culturas e filosofia, Eliza se sentia tão cheia de felicidade que poderia explodir. Você está olhando, Julian observou, sem desviar o olhar de Thomas. Estou admirando, Eliza corrigiu. Há uma diferença. Você está me admirando ou admirando o quão bem estou conseguindo não deixar cair nosso filho? Ambos, na verdade. Julian finalmente olhou para cima, seus olhos escuros quentes de afeto. Venha aqui. Eliza moveu-se para o lado dele e Julian a envolveu com seu braço livre na cintura, puxando-a para perto. Thomas fez um pequeno som de contentamento, aparentemente satisfeito por ter ambos os pais por perto. Nós fizemos isso, Julian disse suavemente, olhando para o filho deles. Essa pessoa minúscula e perfeita. Como conseguimos isso? Bem, quando um duque e uma duquesa se amam muito... Eliza, Julian riu. Não foi isso que eu quis dizer. Eu sei. Ela se inclinou contra ele, respirando seu cheiro familiar. Mas às vezes preciso fazer piadas inapropriadas, ou fico sobrecarregada com o quão feliz estou. Julian beijou o topo de sua cabeça. Sobrecarregada de felicidade. Que problema notável para se ter. Uma batida na porta os interrompeu, e Dama Margaret entrou, seguida pelos pais de Eliza, que estavam visitando pela semana. Oh, vocês também? Dama Margaret disse, sua expressão carinhosa. Vocês parecem um retrato pintado de jovem família em perfeita felicidade doméstica. Estamos trabalhando na parte da felicidade, Julian disse. Ainda estou convencido de que Thomas pode se quebrar se eu o segurar errado. Ele sobreviveu 9 meses dentro de Eliza, o Marquês apontou. Acho que ele consegue lidar com o abraço de seu pai. Eles passaram a tarde, como costumavam fazer, a conversa fluindo facilmente da política para a literatura e para discussões de bom humor sobre melhorias agrícolas. Thomas foi passado de mão em mão como um pacote muito precioso, ligeiramente frágil, cada adulto maravilhando-se com sua minúscula perfeição. Mais tarde, depois que seus pais e Dama Margaret se retiraram, Eliza e Julian sentaram-se na biblioteca, seu cômodo favorito em toda a propriedade, com estantes do chão ao teto e janelas com vista para os charnecas de Yorkshire. Julian estava lendo algum relatório agrícola, enquanto Eliza trabalhava em correspondências. Esta era a rotina deles, um silêncio confortável pontuado por conversas ocasionais. A pacificidade doméstica que ambos ansiavam sem perceber. Eliza, Juliane disse de repente, você alguma vez pensa naquela tarde, quando desceu as escadas naquele vestido terrível? Eliza ergueu os olhos de sua carta para a amiga de Dama Margaret, que havia pedido conselho sobre a gestão de disputas com inquilinos. Às vezes. Por quê? Tenho pensado nisso o dia todo, Juliane admitiu. Sobre como nossas vidas seriam diferentes se você se vestisse adequadamente. Se você tentasse me impressionar em vez de ser você mesma. Nós talvez não tivéssemos nos casado, Eliza disse calmamente. Exatamente. Julian pôs de lado seus papéis e moveu-se para sentar-se ao lado dela. Eu poderia ter tido uma conversa educada com você e seguido em frente, assumindo que você era como qualquer outra dama que eu havia conhecido. Eu poderia ter me casado com alguém apropriado e adequado,
e passado o resto da minha vida profundamente solitário. Ele pegou a mão dela, seu polegar traçando seu anel de casamento. Mas você vestiu aquele vestido terrível. Você discutiu comigo sobre filosofia. Você me tratou como uma pessoa em vez de um título. E você mudou toda a minha vida. Julian, me deixe terminar. Ele disse gentilmente. 1 ano atrás eu estava na sala de estar de seus pais e vi você, despenteada e desarrumada e absolutamente perfeita. E percebi que estava desperdiçando minha vida perseguindo o que todos esperavam em vez do que eu realmente queria. Seus olhos escuros seguraram os dela. Você me ensinou que a autenticidade importa mais do que a perfeição, que ser vista é mais valioso do que ser admirada, que o amor é sobre conhecer alguém completamente e escolhê-lo de qualquer maneira. Lágrimas picaram os olhos de Elisa. Você me ensinou as mesmas coisas, que eu não precisava me diminuir para ser amável, que minha inteligência e opiniões não eram falhas a esconder, mas forças a celebrar, que a pessoa certa me amaria por quem eu realmente sou. A pessoa certa te ama, Julian disse suavemente, desesperadamente, completamente, por exatamente quem você é. Eles sentaram assim por um longo momento, as mãos entrelaçadas, anos de solidão e anseio finalmente transformados em contentamento. Você acha que Thomas herdará a sua teimosia ou a minha? Julian perguntou eventualmente. Ambas, provavelmente. Elisa riu. O pobre garoto não tem chance. Ele será brilhante e argumentativo e absolutamente impossível de gerenciar. Julian disse com satisfação. Assim como sua mãe, e charmoso e superprotetor e propenso a obsessões agrícolas. Elisa retrucou. Assim como seu pai. Do berçário no corredor, Thomas fez um pequeno choro, não angustiado, apenas anunciando sua presença. Ambos se levantaram imediatamente, movendo-se em perfeita sincronia em direção ao filho. Julian alcançou o berçário primeiro e levantou Thomas cuidadosamente, fazendo sons suaves enquanto o balançava gentilmente. Olá, homenzinho, ele murmurou. Sentiu nossa falta? Estávamos fora apenas por 1 hora. Eliza os observou, seu marido e filho, e se sentiu tão cheia de amor que mal conseguia respirar. Isso era o que ela tinha esperado. O que ela tinha esperado durante 3 anos observando Julian de longe. Não apenas o romance, não apenas o título, mas isso, uma parceria de iguais. Um amor baseado na compreensão genuína. Uma família construída na autenticidade em vez da performance. Eliza, Julian disse levantando os olhos de Thomas. Venha aqui, quero segurar vocês dois. Ela moveu-se para o lado dele e Julian os envolveu em seu abraço. Sua esposa e filho, sua família escolhida, sua felicidade inesperada. Obrigado, ele disse calmamente. Por quê? Por usar aquele vestido terrível, por ser você mesma, por me amar. Ele beijou sua testa gentilmente. Por me dar esta vida que eu não sabia que precisava. Obrigada por me ver, Elisa sussurrou, por olhar além de todas as damas bonitas e realizadas e ver algo digno de ser perseguido em uma garota comum que lia demais e tinha muitas opiniões. Você nunca foi comum, Julian disse firmemente. Você sempre foi extraordinária. Eu só precisava ser corajoso o suficiente para reconhecer isso. Thomas fez outro pequeno som e ambos riram. Ele concorda comigo, Julian disse. Claramente nosso filho já é brilhante. Ele tem 3 meses. A inteligência começa cedo, Julian insistiu. Eles ficaram ali no berçário, iluminados pela luz da lanterna e pelos últimos raios do pôr do sol através da janela. Os charnecas de Yorkshire se estendendo infinitamente além. Um duque e sua duquesa e seu minúsculo filho construindo uma vida baseada no amor em vez da obrigação. Autenticidade em vez da performance. Em algum lugar em Londres a temporada continuava. Belas damas competiam por cavalheiros elegíveis. Mães tramavam e planejavam. A sociedade julgava e fofocava,
e realizava seus rituais elaborados de acasalamento. Mas aqui em Yorkshire, o duque e a duquesa de Westwick já haviam encontrado o que todos os outros buscavam: conexão genuína, amor autêntico e a profunda paz de serem verdadeiramente conhecidos por outra pessoa. Tinha começado com o pior vestido do cristianismo. Tinha se tornado a maior história de amor de sua geração. E enquanto Julian beijava sua esposa enquanto segurava seu filho, ambos rindo de algo que Thomas fez que não era realmente notável, mas parecia milagroso porque ele era deles. Eliza pensou naquela tarde de muito tempo atrás, quando ela desceu as escadas determinada a ser inesquecível. Ela falhou espetacularmente em ser inesquecível, mas ela conseguiu algo muito mais importante: ser ela mesma, e isso, ao que parecia, tinha sido o suficiente para mudar tudo. Eu te amo, ela disse a Julian, simples e verdadeira. Eu te amo também, ele respondeu, sua voz quente de certeza. Minha esposa brilhante, argumentativa, maravilhosamente autêntica. Thomas gorgolejou, aparentemente adicionando seu acordo. E a família ficou junta em seu santuário em Yorkshire, construindo uma vida que desafiava as expectativas da sociedade e realizava todas as esperanças que eles secretamente acalentavam. O pior vestido do cristianismo, ao que parecia, tinha sido o começo da melhor vida imaginável. Fim. Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada sincera. Se esta história fez você sorrir, trouxe uma lágrima aos seus olhos, ou te lembrou que o amor muitas vezes nos encontra quando menos esperamos, ficaríamos honrados se você gostasse deste vídeo, nos deixasse um comentário e compartilhasse com alguém que ama um bom romance. Do fundo de nossos corações, obrigado por apoiar nosso canal de contação de histórias. Seu apoio nos mantém em frente e nos ajuda a criar mais histórias cheias de amor, redenção e surpresas emocionais. Não se esqueça de se inscrever para nunca perder uma nova história. E no final deste vídeo, outra história aguarda. Clique e seja surpreendido por mais romance, paixão e personagens inesquecíveis. Obrigado por estar aqui. A equipe Lendas do